Tá gravando ou não? Ah, os camaradas têm que lembrar de ontem que eu tava falando sobre a desnacionalização, só que a pior é a desnacionalização das mentes, né? É quando o vagabundo de plantão joga um pouco de elementos aí para que a gente permeie, que isso permeie aí o imaginário popular, dizendo que a gente tem problema genético, que o brasileiro não merece cuidar de suas próprias coisas, de sua própria vida, que necessita ser tutelado. A última é essa aí. Primeiro o Alexandre Garcia foi falar aquela asneira em relação ao Japão, e aí agora o Paulo Guedes vem falar que funcionário público é parasita, né? Bom, praticamente ele ofendeu minha família inteira, né? Ele nos ofendeu porque a gente também quer viver da vida pública, né? Viver dessa maneira do setor público. Lógico, no caso a gente concorre a cargo, mas também seríamos, ou seremos, funcionários públicos, servidores da pátria, não é verdade? É um absurdo quando um cara... O que você acha? Esse aqui é o Fidelão, esse aqui é o irmão aí do nosso movimento, camarada. Dá um alô aí. Olha lá, o Galo falou antes que ele, mano. Aí. O camarada Galo é mais assíduo que eu aqui na casa. Tá sempre cantando, sempre nos vídeos. Bom, tô aqui. É isso aí, camaradas. Vamos xingar o Guedes agora? Porque... Xingar não, né? A gente tem que ser um pouco mais polido, né? Porque no final das contas quem tá errado somos nós, né? De criticar quem erra, né? De dar madeirada em quem merece, né? No bom sentido, é claro, né? Se é que existe um bom sentido nesses termos, né? Mas tá tudo de cabeça para baixo, o cara fala o que quer, esses caras falam o que quer, são absurdos terríveis e a gente exige retratação dos caras. A gente não, né? Alguns setores. Quantas retratações esses caras já fizeram? Quantas maluquices esses caras já falaram? Em relação à ditadura militar, em relação ao brasileiro ser uma raça inferior. E como é que fica isso? Eu acho que o normal é dizer essas coisas, porque, querendo ou não, isso está no senso comum. A gente escuta muito isso, né? A gente escuta muito isso nos bares, nas ruas, e parece que isso subiu ao poder, né? E eu acho que o normal é isso, né? O anormal somos nós, que acreditamos que nós temos um povo maravilhoso, que tem algo a integrar para essa nação, para esse planeta, para a humanidade, né? Mas aí fica complicado, né, meu camarada? O Guedes mesmo mandou aquela faz um tempo, ano passado, que do AI-5, depois não reclama se for fazer. É isso, eles vão mandando chispas e chispas desse tipo de pensamento, como eu disse ontem, que conjuntados pode chegar a um processo de fascistização. Não é que o fascismo já está aqui, mas assim, é um processo de degradação do popular, das pessoas. E você vê que funciona porque as pessoas estão falando esse tipo de coisa. As pessoas mesmo. Você pega aí uma pessoa, eu acho que tem que entregar porque não presta. O serviço público não presta, o Estado não presta. Porque isso é o que é vendido para os caras. Eu falo, legal, amigo, mas você teria renda para você se privar, né? Daí vem a palavra privado. Você se privar das questões estatais, você consegue não usar o SUS, entrega o SUS, mas você é legal, você consegue pagar um convênio, você consegue ser atendido no Albert Einstein, feito esses políticos aí, você consegue ser atendido, feito esses barões aí, você é o dono do hospital, amigo, você é sócio do hospital, você é médico, amigo. Aliás, o médico também tá ferrado, mas assim, você não consegue, vai trocar uma coisa por algo que vai ser pior, porque você acha que o quê? Vai baixar o imposto depois? Não vai. Os países altamente privatizados, liberalizados, né? Chile. O Chile, a carga de imposto é grande lá. Tá acontecendo lá. Entendeu? Não funciona simplesmente entregar tudo. Se funcionasse, eu ia falar, mano, até funciona, é um modelo. Não que eu fosse ser favorável, eu ia falar, mas é um modelo, vamos pensar. Não é o caso. Né? Ele falar que o servidor público é um parasita, parasita para mim, é um apaniguado como ele, ser indicado, tendo mudado do Brasil no momento que a ditadura estava acabando aqui, ele fala, preciso de mais um pouquinho de ditadura na minha vida. E aí ele muda para o Chile, 73, 74. Isso para mim, isso é um apaniguado. Isso para mim é um parasita. Ele é um parasita, ele viu onde que o organismo do qual ele se alimentava já estava morrendo, ou seja, a ditadura militar, ele mudou para um organismo saudável. Não, mas antes disso ele mudou do organismo da mãe dele, que a mãe dele foi lá um dia, deu uma barrigada na privada, daí que ele é tão privatista assim. Deve ser. Aí deu uma barrigada e falou, Guedes,
Essa é a explicação. Você será meu merda favorito. E aí ninou a bosta, entendeu? Ah, se ferrar, cara. E aí pra continuar a putaria, porque eu fico puto, ele me deu uma informação aqui, eu falei, então vamos falar isso num vídeo. E aí vou chamar aí o Capitão Léo, camarada flamenguista, carioca da gema e grande brisolista. Nunca me referi a esse camarada aí, primeira vez, mas eu gosto muito dele. Ô Léo, ô Capitão Léo, essa é pra você, camarada. Escuta aqui, o senhor é flamenguista, o senhor é da torcida organizada. Vocês têm que fazer uma bagunça lá na porta do Flamengo, porque hoje não permitiram que os familiares do Flamengo, dos meninos que morreram lá um ano passado, faz um ano, não deixaram as mães entrar lá dentro do CT lá, os familiares, né? Acabei de ver essa notícia, não sei qual é o tamanho dela, a proporção de familiares que queriam entrar lá dentro, mas está na grande mídia dizendo que alguns familiares queriam fazer uma espécie de uma homenagem, e isso tem que ser feito porque faz parte da vida humana, faz parte da nossa natureza. A gente, do luto. Gente precisa externar, a gente precisa colocar para fora isso, né? E parece que o Flamengo não autorizou a entrada dos familiares, e a gente já sabe muito bem que essa relação entre os familiares e o clube, em relação ao processo que está acontecendo do pagamento da indenização, tá bem conflituoso. O Flamengo parece que não tá conversando muito com as famílias, né? E tá dando uma série de desculpas. Eu vi uma entrevista dos dirigentes do Flamengo que, pelo amor de Deus, eles estavam tratando aquilo como se fosse um acidente comum, sabe? É uma fatalidade e tal. De fato mas o jeito que eles trataram, e falando dos garotos que sobreviveram, mas que foram dispensados, como se fosse uma coisa comum. Passou um ano de uma tragédia, de uma coisa horrível. Meninos foram queimados vivos dentro de containers. Alguém é responsável por isso. Eu não estou dizendo que aquilo foi feito intencionalmente, mas alguém é responsável por aquilo. Existe um CPF, além de um CNPJ, responsável por aquilo. Alguém deu aquela decisão. E independente disso, o Flamengo é campeão, o Flamengo está recebendo, o Flamengo está se transformando numa potência do futebol. É o clube mais rico do país. E isso é uma vergonha, isso não pode continuar assim, né? Eu sou torcedor de outro time, aqui da cidade de São Paulo, não vou revelar, né? Que vai que eu vire um jornalista esportivo, né? Mas, infelizmente, a gente tem que cobrar para além do clubismo, para além de tudo. E, cara, isso está acontecendo justamente nesse momento do país que a gente vive, onde essas maluquices estão acontecendo. Isso é um pesadelo que não acaba. É aprender com a tragédia, entende? O Flamengo, até na maldade, até no marketing, poderia ter se aproveitado dessa situação. Nem para isso os caras prestam. Nem para lucrar. Eu não estou falando do torcedor médio do Flamengo, hein? Eu estou falando do vagabundo que lidera o clube. Esses cartola que é envolvido com política, que é envolvido com a porra toda que vocês quiserem imaginar, vocês conseguem entender que a cúpula dos futebols sempre estão permeando a política em cargos eletivos ou em esquemas de apaniguamento aí. É sempre isso. O Flamengo podia ter aprendido uma grande lição com isso, construído um CT de verdade. O Flamengo é rico pra caramba, tá? Tem clube de interior aí que você não dá uma pelota pro cara, mas os caras tratam bem a molecada, entendeu? Faz um alojamento de alvenaria, cama pra todo mundo, não é um amontoamento. Sabia que era botar a moleque em container, provisório. Mas o Flamengo na Gávea. Tem mais recursos pra acomodar aqueles jovens, né? Mas o problema é que aconteceu, né? Esse que é o problema. Aconteceu. Vocês colocaram a molecada naquela situação e aconteceu essa tragédia. O problema é que alguém que não confiava nesses meninos, porque não sabia quantos deles iam ficar no clube ou não, alguém trancava o container ao final, né? Trancava o container, o menino não podia sair não, cara. E se ele tivesse necessidade de mijar por aí, de ir no banheiro, ele não podia. Tinha que ficar dentro do container lá, até de manhãzinha. Confinamento, cara, não é brincadeira. Isso é quase, não é um cárcere privado, mas é quase um trabalho que pareça um regime de escravidão, né? Trabalho análogo à escravidão. Ah, mas é jogador de futebol, não tem escravidão. O sistema de você trancar alguém, porque os meninos tinham que fugir dali. Como que eles não conseguiram sair do container? Alguma coisa estava impedindo. Então assim, é de doer mesmo. Assim. Aí o Flamengo não ressarce a família, tá dando, segundo ele, um salário mais ou menos lá, baseado no que os meninos recebiam.
Mas e questão de valorização desse moleque? Tinha alguns ali que era promessa. Com certeza já estava sendo aventada a venda dos meninos lá para a Europa, porque é isso que acontece com esse país desnacional. Pega o menino de 13 anos, 14 anos, manda para a Europa, vai dar tudo certo. Vai embora sem amor com a pátria, vai embora sem ter conhecimento do que é o país, volta para cá desnacional falando outro idioma melhor do que o português. Se volta. Se volta. Volta lá com 40 anos, aí monta, se for um cara cabeça, monta um clube pra molecadinha brincar no bairro que ele nasceu e tal. Tipo Rivaldo e tal. Mas é isso, é o máximo que o cara consegue fazer. Não volta com uma cabeça boa pra fazer algo. O futebol é arcaico no país. A gente moderniza, chama o VAR, faz a porra toda, legal. O futebol continua sendo decadente. E eu vou falar de um clube pra vocês que era decadente lá nos anos 80 e 90. Decadente assim, né? O decadente deles lá, que pra nós já era muito foda. O Barcelona era um time que tava caindo, tava perdendo um monte de coisa. E o Soriano lá, o presidente, ele vai lá e faz uma revolução interna no clube. E transforma o Barcelona no que é hoje, é a potência do futebol, é a primeira ou a segunda ou a terceira potência, um dos 3 melhores times de futebol do planeta. Uma potência financeira, entende? Bancada pela população de Barcelona, um negócio de louco. E pode parecer meio estranho, a gente estava falando do Paulo Guedes e a gente acaba terminando no Flamengo e falando de toda essa situação que aconteceu, mas não, cara, o que quer dizer a gente colocar um assunto desse, atravessar um assunto desse no meio de outro? Querendo ou não, um clube de futebol, a situação financeira de um clube de futebol, o trato que eles têm com seus funcionários, né, com as pessoas que dependem daquele clube, é um microcosmo da nossa sociedade. Se o Paulo Guedes fala que todo mundo é parasita, infelizmente o Flamengo tratou aqueles meninos como parasitas e eles morreram queimados. Esse que é o problema. O que você faz com parasita, né? E a gente tem que entender que principalmente o futebol, ele tem uma capilaridade na sociedade brasileira. O futebol parece que está em tudo aqui. Mesmo quem não gosta de futebol, em determinada época do ano, da vida, o futebol faz parte da vida. Eu falo de Copa do Mundo, falo de Olimpíadas, eu falo de uma final de campeonato, as pessoas se envolvem com isso. E o futebol, ele tem um caráter, entre aspas, revolucionário. Se o futebol nosso fosse tratado bem, eu tenho certeza que a nossa sociedade seria outra. Porque muita coisa do que acontece no futebol é reflexo do que acontece na nossa sociedade. Essa maluquice que acontece em brigas de torcida, essa maluquice agora que acontece agora, a gente vai nos estádios ver um clássico Corinthians e Palmeiras, a gente tem torcida única, que maluquice é essa? A gente não tinha há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e a coisa era muito maior, entravam 100 mil pessoas no Morumbi, entravam 60 mil pessoas no Pacaembu, torcida dividida, e não acontecia coisas na proporção que acontecem hoje. E a gente está vendo que com o passar do tempo as coisas não melhoram. Vamos tirar isso da nossa cabeça. Com o passar do tempo as coisas não evoluem, não melhoram. Se a gente não se engajar, se a gente não tentar transformar esse processo, pelo contrário, essas coisas vão piorar. Porque é interesse que elas piorem, né? Alguém lucra com as coisas piorando, né? E é isso no futebol e é isso no nosso país, né? As nossas riquezas indo embora, a gente olha para nós mesmos, olha para o espelho e fala que bela bosta nós somos. Olha, os americanos são lindos, são maravilhosos, olha os franceses, olha os alemães. A grama do vizinho. Olha a Suécia, olha a Dinamarca, aquilo que é um país. Não, meu país é isso aqui, ó. E a gente tem que mudar isso. A gente tem que olhar para o espelho e se sentir inacabado mesmo, porque nós somos inacabados, né? E a gente olha para fora, tenta exportar o lá de fora para cá. Não chegou a hora da gente olhar para nós e se pentear, e se construir, e se vestir de Brasil. Isso mesmo. Muito louco, hein, mano? Acabou. Não fala mais nada, hein? Legal. Isso aqui é o futuro sociólogo aqui, mano. Isso aqui é o meu Darcy Ribeiro, pô. Obrigado, tá porra. Entendendo? É o cara, mano. Valeu, meus camaradas. Então, até a próxima. Legal. Até a próxima. Legal.